Padre, nós estamos nos aproximando do Dia dos Finados, o momento em que toda a igreja reza por aqueles que já faleceram. Mas muita gente experimenta uma melancolia, porque não tem mais aquela pessoa querida por perto. No dia dos finados, as pessoas devem viver este momento sentindo, né, essa melancolia mesmo, ou há uma outra forma de se vivenciar essa experiência? Andréia, o dia de finados não é um dia de tristeza, de melancolia, de solidão, embora algumas pessoas podem experimentar esses sentimentos nesse dia. Mas é um dia para poder celebrar a memória daquelas pessoas que passaram pela nossa vida. É o dia de recordar de tantas pessoas que registraram a sua presença entre nós. O luto, ele suaviza a presença da pessoa na vida da gente, mas nunca apaga. Então, esse dia reservado para pensar nos mortos, pensar na morte, deve ser vivido como um dia de saudade, né? De satisfação, e recordar tantas pessoas boas, tantas pessoas realizadas que passaram pela nossa vida. Embora é habitual, ainda mais com quem perdeu pessoas recentemente, né? Ou na pandemia, que experimentem, né, uma melancolia, né, uma tristeza, uma depressão provisória, né, isso é habitual. Mas com o passar do tempo, a dor vai cedendo lugar à saudade, né? O sentimento que deve permanecer é um sentimento de uma lembrança boa, de uma recordação de alguém que habitou o nosso coração e sempre habitará. E, padre, como que o cristão ele pode olhar para a morte? A morte é o fim? Andréia, a morte, do ponto de vista cristão, ela não é o apagar das luzes, ela não é o fim definitivo, mas a morte é acesso à vida definitiva. A morte é ingresso na vida plena, né? O cristão não pode olhar para a morte com temor, com medo. Ele deve ver na morte um lugar de passagem para acesso a uma vida que não tem mais fim, para uma vida infinita, né? A morte conclui a vida histórica, espaço-temporal, e dá início a uma vida definitiva. Por isso que nenhum cristão pode ter medo da morte, mas deve encará-la como passagem para uma vida ressuscitada. E a morte, ela e a esperança andam de mãos dadas, né? É possível ter esperança diante da morte? É possível ter esperança diante da morte. Porque, em geral, Andréia, a gente observa somente o lado negativo da morte. A morte como ruptura, como quebra, a morte como encerramento de um ciclo. Mas, diante da morte, há esperança, né? A morte abre a esperança de uma nova vida, né? De uma vida em comunhão com Deus. A morte não pode ser o fim da esperança. A morte não é a morte da esperança. Mas a fé cristã crê numa vida que continua depois da morte. Então, há esperança depois da morte. Há comunhão depois da morte. Então, a morte, ela abre uma porta de esperança na direção da comunhão com Deus, da comunhão com aqueles com os quais eu amei durante esta vida e que encontram-se na vida ressuscitada. Então, no dia dos finados, qual que é o conselho, o convite que o senhor faz aos cristãos para vivenciarem esse dia, né, celebrado pela igreja? O dia de finados é um dia não só para lembrar dos mortos, mas também para atualizar em nós a nossa consciência mortal. O ser humano, ele caminha ao encontro da morte. A morte é uma certeza que reside dentro de nós. A morte é uma verdade que pulsa dentro de nós. Então, o dia de finados, ele é também para recordarmos da nossa condição mortal. O ser humano é condenado a morrer, ele caminha ao encontro da morte. Mas só que a morte, ela não é a palavra derradeira e última sobre a vida. A morte é a palavra penúltima, porque o cristão, ele crê numa vida que não comporta mais a morte, a dor, o sofrimento. Então, a morte é para lembrar da nossa condição mortal e também de fazer memória
Há tantas pessoas, parentes, familiares, amigos, que passaram por essa vida, deixaram o seu registro e não encontram-se mais aqui. Cada pessoa que passa por essa vida é uma biografia que é escrita, uma história que é contada. Então, há muitas pessoas que passaram por aqui, deixaram a sua marca e encontram-se presentes dentro de nós. Então, é um dia de ir no cemitério, né, de visitar os túmulos, né, de recordar daqueles que partiram, que estão na comunhão com Deus. Né? Então, o dia de finados tem essas duas dimensões. É recordar que nós somos mortais, e a morte, ela caminha no nosso lado, o ser humano deita e levanta com a morte como companheira, e é também um dia de recordar daqueles que partiram e que encontram-se na comunhão com Deus. Obrigada, Padre, pela participação, né, por contribuir com esse momento tão especial para a Igreja. Andréia, deixa só eu falar quando que nasceu o dia de finados, porque eu acho que isso é interessante. Ótimo. Essa questão de rezar pelos mortos, Andréia, isso faz parte da nossa tradição cristã, entendeu? Desde os primeiros séculos, século II, século III, já se encontravam nas paredes das catacumbas pessoas pedindo que rezassem por elas no 7º dia de falecimento, no 30º dia. E no século V, a Igreja ela decidiu, né, reservar um dia do ano para poder recordar dos mortos. E no século XIII é que oficializou o dia 2 de novembro como o dia oficial dos finados. Né? Então, a Igreja Católica, desde o século XIII, reserva o dia 2 de novembro como um dia de recordação, de saudade, de lembrança, de memória daqueles que faleceram. Então, isso faz parte do calendário mundial, não é só do calendário brasileiro, né? E é um dia para a gente fazer memória daqueles que passaram por esta vida.